Olá, fadas dragões! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo e pessoal, hoje nesse vídeo eu vou contar sobre a minha viagem de finalistas. Eu sei que ninguém perguntou, mas eu acho que eu já contei essa viagem para um monte de gente da minha família. Daí eu tava querendo contar para mais, então eu vou contar para vocês. Acabou de carregar aqui. Então, gente, espero que gostem da a minha viagem, do que eu vou contar. Eu vou contando enquanto faço aqui o parkour. Então é isso, gente. Eu vou contar aqui. Bom, a gente ia... Era a viagem de finalistas, o fim do sexto ano. Daí a gente ia fazer uma viagem, certo? A gente ia passar 2 dias num acampamento. 2 dias num acampamento, que eu não vou dizer o nome, né? Mas era isso, a gente ia passar o fim de semana lá. Daí eu acordei umas 3 da manhã, porque eu tava muito ansiosa. Eu queria muito ir naquela viagem, daí eu tava muito ansiosa, acordei às 3 da manhã. Só que eu fiquei lá na cama, né? Porque minha mãe não deixou eu ficar levantada. Daí eu fiquei lá. Daí umas 5 ou 6 da manhã eu levantei. Porque eu tava nervosa por ter que acordar cedo, porque a gente tinha que estar na frente da escola às 7 da manhã pra gente pegar o ônibus. Daí eu tava super nervosa. Daí beleza, eu peguei. Daí quando chegou às 7 da manhã, eu e os meus pais pegamos as minhas malas e fomos pra frente da escola, onde tava todo mundo lá e a gente ia pegar o ônibus. Tá bom, e tava um monte de gente lá, então a gente foi pra um outro lugarzinho, onde a gente tinha que pegar o ônibus. Daí a gente entrou a gente se despediu dos nossos pais e pegamos o ônibus, beleza. A gente ficou umas 2 horas lá. E antes de chegarmos, acho que se passou 1 hora, a hora que a gente tava lá, a gente foi parando, a gente parou num estacionamento, onde tinha tipo uma lojinha assim, pra ir no banheiro e comer alguma coisa. E sabe uma coisa, gente? Aqui a Sofia, ela, tipo, tava todo mundo lá comendo com as mochilas que tinham trago um lanchinho. Daí a jumenta, se esqueceu da mochila no carro. Daí eu fiquei sem comer. Mas beleza, tudo bem, nem tava com tanta fome assim. Daí então, todo mundo acabou de comer, uns outros foram fazer xixi porque não foram no banheiro, porque não tinham ido ainda. Então, beleza. E voltamos pro ônibus. Oh, meu Deus. Voltamos pro ônibus. Então, daí passou mais 1 hora e chegamos no acampamento. Então, o acampamento era bem grande e eu achei muito divertido. E então daí teve apresentações, a gente foi se acomodar lá no nossos, como é que se fala? Dormitório? Eu acho que é isso. A gente foi lá no nosso dormitório. O dormitório foi dividido entre meninos e meninas. Claro, até porque a gente se vestia lá. Então aí beleza. Umas meninas ficaram no quarto, e eu e outras meninas ficamos no outro. Então, a gente foi lá, se acomodou, daí teve a apresentação e tal. A gente foi separado em 2 equipas. A equipa branca e a equipa vermelha. Eu fiquei na equipa branca. Então, vamos fazer umas atividadezinhas. A primeira atividade foi tiro ao arco. Eu acho que é assim que você fala. Eu tava chateada porque eu não tava conseguindo acertar o negócio. Tá, mas tudo bem. Depois a gente foi fazer mais umas atividades. E daí a gente foi numa tirolesa, assim. Foi muito legal, muito divertido. Daí, chegou na hora do almoço. Na hora do almoço, antes de eu... Sabe, gente, já tava planeada essa viagem há, tipo, um mês. Daí,
Daí a minha expectativa fosse que o almoço era um cachorro quente, sei lá. As expectativas eram grandes, mas não, foi macarrão com carne moída. Macarrão com carne moída. Tudo bem, tudo bem. E tudo bem, era bom mesmo assim. Então, daí nós comemos lá, daí fomos fazer mais uma atividade que eu não lembro. Daí, vamos saltar logo pra hora do jantar. Que o jantar, eu não lembro o que era, acho que era um peixe, mas eu não gostei. Não gostei nem um pouquinho. Daí, daí chegou a hora do... A gente foi lá tomar banho, se trocar, porque a gente ia fazer uma caça ao tesouro noturna. Caça ao tesouro noturna. Olha que incrível! Daí a gente foi lá, se arrumou. Eu e as meninas no nosso quarto, a gente já colocou a roupa da... Eu não vou falar agora, mas a gente colocou uma roupinha especial. Daí a gente fez negócio com ela. Com aquela roupa. Daí beleza. Antes da caça ao tesouro noturna, a gente foi jogar uma bola, uma queimada. Daí a gente foi jogar uma queimada. Então, gente, vocês não vão acreditar. Acertaram com o negócio. Acertaram com a bola na minha cara. Na minha cara. Doeu, viu? Doeu. Daí, não, eu não fui eliminada porque a menina não disse que eu não era, que não fui eliminada porque a mulher lá disse que eu não fui eliminada porque não foi uma jogada justa. Acertou na minha cara, de certeza que não foi uma jogada justa. Daí é isso, a gente acabou queimada, foi divertido até. Daí a gente foi na caça ao tesouro noturna. E, gente, lembra da parte que eu falei que a gente foi separado em que... esqueci de falar que... Peraí, vamos cortar alguma parte a parte da caça ao tesouro noturna, porque eu esqueci de falar que a gente foi na piscina. Mano, foi muito legal. Foi demais. Então, daí... vamos voltar pra caça ao tesouro noturna. Daí lembra que eu disse que a gente foi separado em equipes? Então, a gente ficava com a líder da nossa equipe, que era a mulher mais velha, né? Daí a gente foi lá, pegou na nossa equipe, a equipe branca. Daí a gente começou, a gente pegou uns papéis que tinha não foi quebra-cabeça, tinha... como é que... um labirinto. A gente tinha que resolver o labirinto daquela folha e depois ir pra outro lugar que tava no mapa. No final do labirinto, no caso. Daí a gente foi lá, resolveu. Daí chegamos no negócio final. No lugar final, onde era pra achar o tesouro. Daí a gente foi lá, procurou o tesouro, que no caso era na piscina. Daí a gente foi... o nosso colega, um outro colega nosso, da nossa equipa, ele achou o tesouro e nós ganhamos! Aê! E o tesouro era nada mais, nada menos do que gomas. Sim, gomas deliciosas. Então, enquanto as outras equipas não chegavam, a gente ficava brincando daquela brincadeira de telefone sem fio. Foi muito legal. Daí, beleza, passou mais um pouquinho. Daí a gente foi pro karaoke. Daí a gente foi lá, beleza. Então a gente foi. Não era tipo cada um cantava uma música como eu esperava, até porque tava muita gente lá. Então, tipo, então ficava lá uma mulher e um homem. O homem, ele segurava uma placa pra gente bater palmas e rodar várias músicas. E o homem tinha uma placa que quando ele levantava a gente batia palmas. E a mulher, ela tinha duas placas.
de um lado da placa tinha um negócio para as meninas cantarem, para só as meninas cantarem. No outro lado da placa tinha uma coisa para só os meninos cantarem. E a outra placa que ela tava segurando na outra mão era para cantarem todos juntos. Então foi lá, foi muito divertido. Daí a gente fez um negócio de meninas contra meninos. Os meninos estavam ganhando. Os meninos estavam ganhando. Daí as meninas estavam perdendo, né? Só que ainda tinha a última música. A última música, vocês não vão acreditar qual era. Era Let It Go de Frozen. Meu, nessa música, as meninas arrasaram. E a gente ganhou. Uhul! No final nós ganhamos. Então, depois do karaoke, acho que eram umas 11 horas da noite. Então, a gente foi para uma discoteca. Discoteca, num acampamento. Só que não era aquelas discotecas normal, tipo um espaço fechado, com aquele chãozaço, aquelas músicas coloridas, aquelas luzes coloridas. Não, era tipo um espaço aberto e com uma luzinha azul e música, ou seja, uma discoteca. Então, daí a gente, nossa, já acabou. Daí a gente conseguiu, daí a gente foi lá, dançou, foi muito legal. Peraí, gente, vou trocar de jogo aqui. Peraí. Pronto, gente, como eu tava falando, a gente dançou muito, tinha muitas músicas de TikTok, assim. A gente dançou bastante, foi muito divertido, sério. Daí, a gente foi pro nosso dormitório uma meia-noite. Meia-noite, ou seja, a gente ficou 1 hora dançando na discoteca. E, gente, quando a gente voltou no nosso dormitório, primeiro tem que contar o fato de que naquela tarde, bem, a gente tinha um dinheirinho, certo? Que a professora, antes da viagem, tinha dito pra gente levar um dinheirinho. Daí, todo mundo levou. Daí, a gente foi pra uma mercearia. Eu acho que é assim que se fala. Então, a gente foi lá e... A gente foi lá e... a gente foi lá e comprou comida. Daí, porque só tinha comida lá também. Daí, detalhe que tava todo mundo saindo com um monte de comida, porque aquilo era muito barato. Daí, eu comprei um saco de pipoca com Coca-Cola. Beleza. Então, eu e as meninas do nosso dormitório e do outro dormitório também, que tava do lado da gente, a gente decidiu fazer uma festa à meia-noite. Ou seja, depois da discoteca. Só que a gente chegou no nosso dormitório meia-noite e adivinha? Não teve festa nenhuma. Qual o motivo? A gente tava morrendo de sono. Então não teve festa nenhuma. E a minha Coca-Cola ficou mole. Mas beleza, ainda deu pra comer a pipoca no dia seguinte. E sabe, vocês acham que não tem como piorar? Nas nossas camas, a gente não tinha cobertor. Não tinha cobertor, sério. A minha colega lá, a minha amiga, ela pensou que... Ela já tinha reparado que não tinha cobertor, mas ela pensava que quando a gente fosse dormir, iam dar cobertores, só que não deram. Daí os monitores lá já estavam todos dormindo. Então, a gente quase dormiu de toalha. E o pior é que a toalha não secava. Então, a toalha estava molhada e fria. Então, a gente quase dormiu de toalha. Só que as meninas do outro dormitório, aqueles anjos, elas nos trouxeram mais cobertor. Elas nos trouxeram cobertores. Que elas tinham pegado não sei aonde, lá na outra sala. Daí a gente dormiu com cobertores. Então, eu e a minha amiga lá, outra amiga, nós pensamos que quando disseram que iam buscar, que as outras meninas iam buscar cobertores, eu e ela achamos que era tipo um lençolzinho assim. Não, era um edredom. Isso é bom, né?
Daí a gente dormiu lá, tranquilo. Então, daí acordamos no dia seguinte. Eu acordei com a conversa das minhas duas amigas. Daí nos vestimos. E enquanto nos vestíamos, eu ficava pensando no café da manhã. Daí, eu ficava pensando no café da manhã. E eu ficava pensando, o café da manhã deve ser uma frutinha, ou só uma fruta, uma panqueca. Mano, eu sempre criava aquelas expectativas, sabe? Mas não. O café da manhã foi pão. Pão com manteiga? Gente, minhas expectativas não tiveram certo. Mas tudo bem, comemos lá o pão com manteiga. Daí fomos para as mais atividades. E eu me machuquei numa atividade que a gente tinha que... Era tipo uma gincana. Uma gincanazinha. Daí a gente tinha que passar pelos pneus. Tem que pular em cada pneu. Daí tipo, um pneu, daí vai pro outro pneu que tá do lado, assim. Daí eu não tava conseguindo fazer aquilo. Daí eles disseram pra eu pular porque eu não tava conseguindo de jeito nenhum. Daí, beleza, eu fui fazer as outras coisas que estavam lá na mesma gincana. Então, só que daí eu me machuquei. Eu acho que eu tenho a cicatriz até hoje. Então, daí, beleza. Mas não foi nada demais, nada demais. Então, daí era de segundo dia, certo? Daí era pra irmos na piscina. Tipo, cada dia a gente tinha que ir na piscina 2 vezes. De manhã e de tarde. Daí a gente foi na piscina de manhã do segundo dia. Daí, à tarde, era pra gente ir na piscina também. Só que eu não sei o que aconteceu que a gente não foi. É certo que tava chovendo um pouquinho, só que tinha outras crianças lá. Então eu não entendo porque a gente não foi, não conseguiu ir. Né? Porque tinha outras crianças lá na piscina. Daí, então, aí, daí a gente, em vez de a gente ir pra piscina, a gente foi jogando vôlei. Daí a gente ficou lá esperando. Daí, como já tava no final do acampamento, porque a gente ia à tarde, eu achei que a gente chegaria lá. Tava lá dizendo que a gente ia chegar umas 19 horas, ou seja, 7 horas da tarde ou da noite. Daí a gente ficou esperando lá no quarto. E eu pensava que aquela atividade do vôlei era a última atividade daquele dia. Só que não, antes de a gente ir embora, a gente fez uma última atividade que a gente tinha que era tecnicamente assim, a gente ia para um lugar, daí a gente respondia sete charadas. Daí essas 7 charadas a gente tinha que responder, né? Quando a gente respondia, a gente foi para outro lugar, daí assim. Daí a gente ficava morrendo de calor. Daí beleza, daí quando acabou a última atividade, a gente arrumou as nossas coisas, nossos dormitórios, e antes de irmos embora, a gente comeu a comida que tava, um pouquinho da comida que a gente tinha guardado, porque a gente não fez a festa, e daí, daí, antes de irmos embora, assim, a gente ficou dançando Macarena, todos juntos. Foi muito legal. Daí a gente pegou o ônibus e foi embora. Passou uma ou 2 horas no carro, não sei. Mas na verdade a gente não chegou às 19, a gente chegou às 18. Daí a minha mãe pensou que a gente só chegaria às 19. Daí eu tive que mandar mensagem pra ela vir me buscar. Daí a gente tinha parado numa parada de ônibus. E essa parada de ônibus já era perto da minha casa. Então meu pai chegou pra me buscar e daí ele me buscou, eu cheguei em casa e foi isso. Gente, aqueles foram momentos inesquecíveis, uma viagem inesquecível. Eu não sei se um dia eu vou esquecer, eu acho que não, porque foi momentos incríveis.
Mesmo eu ter me chateado um pouco, porque algumas atividades eu não tava conseguindo ganhar. Mas beleza. Gente, vou contar um segredo pra vocês. A gente viu no grupo do WhatsApp, postaram vídeos no WhatsApp, do grupo do WhatsApp da turma, que enquanto nós, as meninas, dormíamos que nem uns anjinhos, naquele dia que a gente dormiu lá, enquanto nós, meninas, dormíamos que nem uns anjinhos, os meninos estavam fazendo aquele desafio de quem dormir primeiro leva uma partida. Uma partida que a gente é aqui que a gente chama de trollagem. Trollagem. Daí, quem dormisse primeiro leva uma trollagem. Então, a gente viu isso no grupo do WhatsApp, tá? Então, nossa. Daí colocaram. Eu não. Gente, se vocês estiverem comendo, desculpa. Mas colocaram um cocôzinho do lado do menino que dormiu primeiro. Eu não sei quem era o menino. Eu não sei quem era o menino que levou essa partida, né, que levou essa trollagem. Porque o rosto dele tava virado. Mas. Nossa, que crueldade. Daí, beleza. Foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Eu sei que ninguém perguntou, mas eu tava com vontade de contar. Tava com muita vontade, tipo, há dias. Daí eu resolvi gravar. Então, gente, foi isso. Espero que tenham gostado. Deixe o like e se inscreva no canal pra ser uma fada, um dragão de coração. Então, é isso. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Ai, gente, sim, eu mudei a minha skin, porque a outra... Eu mudei a minha roupinha, porque a outra tava bugadaça. Mas tudo bem. Até o próximo vídeo. Amo vocês.